Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um paralelo sobre a série e sobre o livro The American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, que pra quem não sabe foi um caso real, né? Um caso verdadeiro. E eu li o livro depois que eu assisti a série. Eu separei algumas diferenças entre a série e o livro pra contar pra vocês, então bora lá! Então, antes de começar com as diferenças, eu já gostaria de dizer que é melhor que você assista esse vídeo já sabendo mais ou menos o que foi o caso, se tem assistido a série ou lido o livro mesmo, ou qualquer informação que você tenha sobre o caso em si mesmo, porque eu vou falar coisas assim bem específicas, então já para vocês terem uma base. Mas para quem não sabe, O.J. Simpson era um famoso jogador de futebol americano e ele foi acusado de ter assassinado a ex-mulher dele e um amigo dela. E esse caso gerou muito em cima do racismo, muita manipulação da mídia, então é sobre isso mesmo que eu vou falar. Então a primeira diferença já gritante é que na série é mostrado que os advogados do O.J. eles acreditavam, né, inicialmente, e no decorrer da série mesmo, que ele era inocente. E já no livro a gente acaba descobrindo que não foi bem assim. Todos eles acreditavam que ele tinha sim culpa. No começo eles até falavam isso nas entrevistas, mas como o caso tomou uma grande proporção, eles pararam. Já o segundo detalhe, que não é nem mencionado na série, se não me engano, é o fato da Nicole, né, a ex-mulher dele assassinada, ela tinha dívidas com o O.J., assim, referente tanto à casa que ela morava, a casa onde ela foi assassinada. O O.J. chegava a mandar cartas para ela ameaçando contar sobre essas dívidas, e acho que a série acaba nem chegando a entrar nesse assunto. Outro detalhe que tem bastante diferença, sim, entre o livro e a série é como que os corpos deles foram achados. Então, na série mostra que o moço estava passeando com o seu cachorro e ele viu o Akita com as patinhas ensanguentadas. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que esse mesmo moço realmente saiu passear com o cachorro dele. Ele avistou sim o Akita, mas ele não percebeu que tinha uma coisa totalmente errada e o Akita seguiu ele até a casa dele, que era assim, na vizinhança. Ele conseguiu convencer um casal de vizinhos para que eles cuidassem do cachorro durante a noite e eles aceitaram, mas a moça, né, a moça da parte do casal, ela ficou com medo de ter um cachorro daquele tamanho dormindo assim dentro de casa enquanto eles estavam dormindo. E o cachorro começou a ter alguns comportamentos bem estranhos e eles resolveram seguir o cachorro. E aí sim, esse segundo homem, né, que é do casal, não foi o primeiro moço que achou os corpos, foi esse segundo homem que acabou encontrando eles. Outra razão onde, assim, quando foi divulgado sobre o caso, a mídia já começou a acusar de racismo, era porque os policiais contataram o O.J. quando eles souberam, quando eles já tinham visto os corpos, por que contatar o ex-marido da pessoa? Mas a resposta mais simples de tudo era porque simplesmente os filhos deles foram tirados da casa e levados para a delegacia e alguém precisava buscá-los, então eles tinham essa necessidade de contatar o O.J. por isso e também, obviamente, para avisar ele do ocorrido, porque ele era ex-marido dela. E também pelo simples fato de que os policiais ainda não sabiam quem era a segunda vítima, e eles acharam que como o O.J. era conhecido, ele era capaz de conhecer e reconhecer a vítima em nome deles. E algo que eles tinham muita preocupação na época era que a mídia ficasse sabendo dessas coisas antes dos familiares, o que traz para outro detalhe também, que foi quando eles avisaram a família da Nicole sobre o ocorrido. Então, com aquele medo de que as famílias ficassem sabendo pela mídia e não pelos próprios policiais, os policiais com certeza tiveram a vontade de contatar a família da Nicole pessoalmente, mas eles descobriram que eles moravam muito longe, então com esse medo da mídia saber antes, eles acabaram ligando para a família dela. E quem atendeu foi a mãe que conversou com eles, mas ela ficou assim muda quando ela descobriu o que tinha acontecido, mas em compensação, no outro lado da linha, uma das irmãs da Nicole, estava no outro lado da linha e escutando o que estava acontecendo, e quando eles contaram, ela falou, ele finalmente matou ela. Então, assim,
a própria irmã dela já tinha tirado as suas próprias conclusões e que tinha sido o O.J. E outro fato bem interessante é que na série eles mostram que quando eles vão contatar o Cato Kaelin pra saber se ele tinha escutado algum barulho, alguma coisa estranha, na série ele parecia estar bem drogado e na verdade ele estava meio alterado. Ele não tinha bebido, não demonstrava álcool, mas drogas não se sabem. Mas sim, ele escutou barulhos, inclusive atrás da parede do quarto onde ele dormia, e ele escutou barulhos assim grandes o suficientes para ele achar que estava tendo um terremoto, então acho que isso nem é mencionado também. Já avançando um pouquinho mais ali no tempo, todo mundo sabe, eu acredito, da fuga do O.J. no Bronco, e enquanto ele estava no momento da fuga, foi lido cartas de como se ele tivesse se suicidado, né? Na verdade foi o Robert Kardashian que leu. E na verdade essa carta não foi escrita naquele dia, ela já tinha sido escrita alguns dias antes, então algo de errado não estava certo já aí. E acho que esses são detalhes assim mais próximos do acontecimento mesmo, e agora eu vou avançar bastante no tempo. Então já quando eles foram selecionar o júri, foi feito um experimento da parte da promotoria antes dessa seleção. Então eles contrataram um moço, né? E ele era experiente exatamente nessa parte de como que as etnias responderiam à promotoria e ao réu. E nesse experimento, na verdade, foram feitos 2 ou 3, na série só mostra um. Nesses experimentos, o resultado era chocante, mas a promotoria, infelizmente, acabou não ouvindo. Outro ponto até engraçado é como a série mostra como que a Faye Resnick resolveu publicar o livro. E, na verdade, ela foi numa vidente e a vidente diz pra ela que ela deveria escrever um livro sobre o que tinha acontecido, e ela comentou sobre essa ideia com o advogado dela primeiramente, e a ideia de ela ter um livro sobre o assunto foi dela e do advogado. Então na série mostra que ela está conversando com aqueles 2 agentes, e na verdade não, ela apenas mandou algumas fitas que ela tinha, tanto da Nicole quanto dela, para eles. Outro ponto bem pequeno foi uma conversa entre o Bailey e o Shapiro, que são ambos advogados do O.J. Uma conversa onde o Shapiro estaria falando pro Bailey que ele estava dentro do caso, assim, de graça, sem estar recebendo. E na série essa cena é mostrada onde ambos estão em um restaurante, e na verdade ela aconteceu pelo telefone, então a gente nem sabe que caras e bocas eles fizeram, inclusive o Bailey, ao saber disso. Outra característica bem pequena, mas interessante, na série foi mostrado que o Rodman, que era da promotoria, ele basicamente infartou ali no momento em que eles estavam debatendo, e na verdade ele não chegou a infartar, ele teve um problema assim no coração, mas era algo bem passageiro. E quando isso aconteceu, não foi no meio dos debates, foi na verdade só com o povo da promotoria. Quem ligou assim para as ambulâncias foi o Gil Garcetti. Outra característica pequena que também não é citada é o fato de que o irmão do Darden, que também era da promotoria, ele estava passando por complicações, praticamente morrendo durante o tribunal. E uma das características mais aleatórias que eu consegui achar é que uma das juradas, apenas uma delas, se queixou de que ela não poderia ir a livrarias. Então tem um capítulo assim bem extenso somente sobre os jurados, assim como tem um episódio da série que é só pra isso. E alguns deles reclamavam do tempo que eles podiam ir a determinadas lojas de roupas, e nós tivemos uma jurada que reclamou que não podia ter assim contato com livros, então nós entendemos. Também dentro desse mundo dos jurados a gente teve 2 Tracies que estavam passando por complicações psicológicas. Então uma delas assim estava extremamente depressiva e a outra tinha um grande grau de ansiedade por ter ficado tanto tempo naquele júri. E chegando no momento onde foi feita a prova da luva do O.J., eu percebi que existiam muitas diferenças entre a série e o livro. Então, primeiramente, essa luva foi provada por absolutamente todo mundo dentro daquele tribunal, então eles basicamente brincavam com aquela luva lá, tanto o pessoal da promotoria quanto o pessoal dos advogados mesmo do O.J. Então, justamente por todo mundo ter provado essa luva,
A promotoria já sabia que talvez essa não fosse a melhor ideia, que talvez ela realmente não coubesse no O.J., mas na série é mostrado apenas que o Shapiro provou ela e que ele percebeu, mas não, foi todo esse povo. E essa prova de luvas do júri não era pra ter visto, então foi algo que aconteceu ali de errado. O juiz estava conversando com o Darden e o Darden resolveu que seria feito sim a prova de luvas, mas nesse momento o júri estava em outra sala. E nessa falta de comunicação o juiz acabou chamando o júri de volta e o Darden assim ficou sem jeito e resolveu provar na frente deles mesmo, o que a gente já sabe que deu muito errado. E pra quem também conhece o caso assim de perto, sabe que o quanto essas luvas eram raras assim, principalmente lá em Los Angeles, pelaquela loja e naquele tamanho. E essa luva, por ser uma prova, ela passa por algumas coisas onde ela fica gelada e fica quente de novo, então poderia ocorrer esse processo de encolher. Então o que eles fizeram foi que alguns dias depois, isso eu já não sei se foi na frente do júri ou não, mas o O.J. provou luvas exatamente daquele mesmo modelo, daquele mesmo tamanho, só que novas, onde ninguém nunca tinha usado, e elas serviram sim perfeitamente na mão dele. Outra prova que eu acho que não chega nem a ser mencionada na série também é que na cena do crime foram encontradas, assim, marcas de sapato bem específico, de um modelo bem específico, de um tamanho bem específico, e lá, assim, perto, né, perto de Los Angeles, no caso, só era vendido por uma loja. E quando foi mostrado foto desse sapato, o O.J. inclusive chamou ele de muito feio, ele achou que aqueles sapatos eram horríveis, mas na verdade algum tempo depois foram encontradas fotos onde o O.J. estava com aqueles sapatos exatamente iguais. E falando sobre o final do caso, onde foi falado sobre o veredito, na série mostra que ele aconteceu muito rápido e realmente eles tomaram essa decisão de que ele era inocente, assim, muito rápido mesmo, mas esse veredito só foi lido no dia seguinte, de manhã, na parte da manhã, não foi no mesmo dia, não foi de tarde, só foi vir a público no dia seguinte, apesar de algumas informações terem vazado na parte dos policiais que cuidavam dos jurados. E após o O.J. ser solto, também temos aquela cena onde ele está com várias pessoas, assim, que às vezes ele nem conhece dentro da casa dele, e ele meio que, assim, dá um discursinho, né, sobre achar realmente os verdadeiros assassinos da Nicole e do Ron. E, na verdade, isso foi uma carta lida pelo filho dele, que ele nem tinha tanto contato assim, não foi feito por ele. E retomando isso que eu falei sobre o O.J. ter chamado os sapatos de feios, na verdade essa proeza aconteceu num segundo julgamento que, de qualquer forma, não é mencionado nem um pouquinho na série, que foi um julgamento que partiu, assim, senti que houve inconsistências no primeiro julgamento, na decisão do júri, então houve sim um segundo julgamento que provavelmente não ficou tão famoso quanto o primeiro, e foi nesse segundo julgamento que ele falou sobre os sapatos serem feios, e nesse segundo julgamento o júri era composto por praticamente pessoas brancas, então obviamente o resultado foi diferente, é engraçado falar sobre isso. Mas nesse caso, essa característica de etnia, ela foi muito presente, inclusive pela manipulação da mídia. Mas o resultado desse segundo julgamento foi que o O.J. era culpado. Mas nesse segundo julgamento não estava em questão se ele ia passar ou não na prisão, e sim quanto a família do Ron podia ganhar do O.J. Então foi estipulado sim um preço de 8,5 milhões. Mas acabou que no final eles decidiram por 12,5 milhões para cada pessoa que tinha processado ele. Ele acabou nem pagando inteiramente durante a vida, mas foi isso aí, ele foi declarado culpado. Quando teve o primeiro julgamento, existia muita comemoração, principalmente da parte da comunidade negra, em que eles saíram para as ruas e já estavam perto de onde aconteceu mesmo. Nesse segundo julgamento, houve assim muitas brigas na rua, porque aí havia os dois
públicos as duas opiniões e houve sim muita briga. Então esse foi o vídeo. Eu queria esclarecer também que essa foi a minha primeira vez lendo um livro assim referente a essas coisas de criminologia, de advocacia, essas coisas sobre crimes famosos. Então eu tentei fazer obviamente uma análise de detalhezinhos, que foi o que eu trouxe, mas foi a primeira vez que eu fiz, então eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem bastante, compartilhem, me contem o que vocês acham sobre o veredito e o caso em si. E é isso aí.